gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sei que teve uma mudança aí no horário, mas é por uma questão particular, e agradeço muito a disponibilidade de todos vocês por essa mudança. E, na verdade, a ideia é de fazer uma apresentação rápida, tá, baseada na teoria, mas também com uma visão muito prática de uma situação que é bem dramática na emergência cardiovascular. E não só, né, para cardiologista ou para emergencista, mas para clínicos gerais, que atuam em pronto atendimento, em pronto-socorros. É uma situação que o diagnóstico preciso faz toda a diferença em longo prazo. E aqui eu incluo para vocês não só a dissecção aguda de aorta, que é a situação mais frequente, mas eu queria lembrá-los também sobre todas as síndromes aórticas agudas, e aqui a gente engloba 3 tipos. A dissecção de aorta, sem dúvida nenhuma, que é a mais frequente, e é a visão, né, o objetivo de toda a aula é a gente expor um pouco de detalhes sobre isso, mas além da dissecção de aorta, a síndrome aórtica aguda engloba o hematoma intramural e a úlcera aórtica penetrante. Elas dividem quase que a mesma fisiopatologia, a maioria dos fatores de risco e também o tratamento, mas cada qual tem a sua particularidade. O hematoma intramural, ele também causa uma suboclusão da luz verdadeira do vaso, pode também obstruir, às vezes, o ósseo vascular de saída de alguma das artérias, mas todo o processo decorre de uma rotura pela disfunção de toda a íntima, média e adventícia, acaba gerando uma disfunção com rotura dos vasa vasorum, que é aqueles vasinhos que irrigam a parede da aorta, com a formação desse hematoma. A úlcera aórtica penetrante ainda tem uma taxa de prevalência bem menor em comparação às outras duas, mas ainda é uma situação bem frequente, principalmente naqueles pacientes que têm fator de risco para aterosclerose. E nada mais é do que uma placa de aterosclerose na aorta, e geralmente isso é presente na meia-idade, nos pacientes mais idosos, que passam a apresentar um certo grau de processo inflamatório na capa fibrosa, que envolve na mesma fisiopatologia de uma placa instável coronariana. E essa úlcera, essa instabilidade, esse processo inflamatório na capa fibrosa, acaba favorecendo uma erosão, e essa erosão penetra também para a região íntima e para a adventícia com formação de um sangramento, um hematoma, que pode ser até um processo inicial da dissecção, mas às vezes fica contido só no hematoma. Então, eles têm praticamente as mesmas fisiopatologias, com apresentação detalhosa em cada situação, mas de uma forma geral, o tratamento, tanto a curto quanto em longo prazo, é o mesmo, tá? E aqui, na verdade, apesar de existirem essas outras modalidades, a gente vai focar muito na dissecção aguda de aorta, que realmente é a apresentação mais frequente e a apresentação mais dramática. Ela é uma condição extremamente rara, a incidência gira em torno de 1 a 3, cada literatura fala uma coisa, para cada 100 mil pessoas ano, então realmente é uma situação de baixa incidência. Aqui a gente vê muito porque é um hospital referenciado, então a gente recebe os casos encaminhados da nossa região de referência, mas no hospital geral a incidência realmente é rara, mas apesar de rara, é uma doença cujo tratamento e cujo diagnóstico, quando feito em tempo ideal, compromete muito e melhora muito o prognóstico em longo prazo. A gente sabe que esses pacientes, quando não são tratados adequadamente, aumentam o risco de morte 1% para cada hora nas primeiras 24 horas, e já em 48 horas, a chance de morrer gira em torno de 30%, 35%. Então, por isso que é uma aula que eu respeito muito, e eu gosto de enfatizar para o médico recém-formado, ou para vocês informação, que apesar de ser uma situação muito grave, a gente tem que pensar no diagnóstico, porque reconhecer a doença e tratar de uma forma precoce muda muito a chance de sequela, a sobrevida em curto e longo prazo. Então, a dissecção nada mais é do que algum processo
ela é decorrente de um processo na camada médio-intimal, que gera uma laceração, uma erosão, uma úlcera ali na parede da aorta, e por ser um leito de alta pressão, essa úlcera favorece a delaminação da parede da aorta, com a formação de uma falsa luz. E essa falsa luz progride, às vezes a montante, às vezes a jusante, e é essa falsa luz e toda a progressão dessa dissecção que vai gerar toda a apresentação clínica da doença. De uma forma conceitual, a gente considera a dissecção aguda quando os sintomas têm até 15 dias, subaguda quando tem 15 a 90 dias e crônica quando tem mais do que 90 dias. E quando existe a formação dessa falsa luz que progride à frente ou de volta, né, para a válvula aórtica, existem 4 situações que podem acontecer. Primeiro, essa falsa luz, esse fluxo, né, que pode ter fluxo ou pode ser só um hematoma, pode trombosar, toda essa falsa luz pode ser trombosada, ela pode ocluir os ósteos de saída dos vasos. E a dependendo do ósteo, dependendo do vaso comprometido, existe uma apresentação diferente da doença. Por isso que é uma doença extremamente polimórfica. Além de correr e ocluir esses ósteos vasculares, ela pode descer para o aparato valvar, o aparato de sustentação da válvula aórtica, e isso gerar um certo grau de insuficiência aórtica, e uma insuficiência aórtica aguda, que um coração que não estava acostumado com aquele jato regurgitante, isso gera uma série de alterações de pressões de enchimento, que culminam com choque cardiogênico, às vezes até edema agudo de pulmão. Às vezes, essa dissecção, essa formação dessa falsa luz, deixa a parede da aorta muito friável, e quando está meio ali perto do pericárdio, ela pode também romper e formar um certo grau de derrame pericárdico, com ou sem tamponamento, e às vezes não só contido no pericárdio, mas ao longo de toda a aorta, gerando até rotura, derrame pleural, e até situações em que a gente não consegue resolver, né, a tempo, pelo menos. Em relação aos fatores de risco, de todos os fatores de risco, a gente tem que pensar em hipertensão. 70% dos pacientes que chegam no pronto-socorro com dissecção aguda de aorta são hipertensos e estão hipertensos, tanto é que todo mundo sabe que as síndromes aórticas são também emergências hipertensivas. E diferente das outras emergências hipertensivas que a gente toma um certo cuidado, reduz a pressão em etapas, aqui não. Aqui a gente sabe que a pressão ela tem um componente piorando cada vez mais o grau da progressão da dissecção e, portanto, a conduta tem que ser imediata. Então, pressão e hipertensão crônica e o paciente estar hipertenso é realmente uma situação extremamente frequente. Além disso, a gente tem os fatores de riscos relacionados à aterosclerose, vide, por exemplo, o mecanismo da úlcera penetrante de aorta, e a gente tem que pensar também em outras 3 situações que causam disfunção e qualquer degeneração miointimal da parede da aorta. Então, a gente tem que pensar nas doenças inflamatórias da aorta, as inflamatórias, não só inflamatórias autoimunes, mas também inflamatórias infecciosas, que deixam, né, a parede um pouco mais enfraquecida e favorecem a dissecção. A gente tem que pensar nas doenças congênitas da aorta, que cada vez mais a gente sabe que essas doenças congênitas não é só uma apresentação da pontual, mas sim uma doença de toda a aorta, como é o caso da coartação de aorta e da válvula aórtica bicúspide, que é a situação, né, a doença congênita do coração mais frequente. E as doenças do colágeno, e daqui a gente tem que lembrar sempre de Marfan, mas tem que lembrar das outras também, menos frequentes, como Ehlers-Danlos, Turner, por aí vai. Tá? Que também tem, né, Turner, a síndrome de Turner também tem um componente de doença do colágeno. Por que isso é importante? Porque todo paciente que chega no pronto-socorro com dor torácica e conta espontaneamente, ou eventualmente tem algum fenótipo dessas doenças, ou qualquer apresentação clínica que sugira que ele tem alguma dessas doenças, é obrigação quase que moral a gente descartar a dissecção, porque a gente sabe que a taxa é muito frequente nesses pacientes. Então, paciente jovem que conta uma dessas doenças, ou que porventura a gente desconfie de alguma dessas doenças, com dor torácica, é obrigação realizar eventualmente um exame de imagem para descartar o diagnóstico de dissecção, porque a mortalidade é muito grande.
E o diagnóstico eu acho que a gente tem que pensar através da avaliação, ou na sala de emergência, ou eventualmente na consulta, né, dentro do pronto-socorro, ou de um pronto-atendimento, e aí a gente tem que sempre priorizar uma anamnese resumida, e o exame físico direcionado. E uma das coisas que mais faz lembrar, né, o diagnóstico de dissecção, é a história da dor torácica. Aqui a dor torácica, ela é uma dor súbita, é uma dor de início abrupto, que já começa no seu maior pico de intensidade. E por conta dessa situação, ela tem as características mais teatrais que se descrevem por aí afora, lancinante, excruciante, emachadada, enfacada, porque simplesmente ela é de início súbito e já começa na sua maior intensidade, tá? E classicamente ela progride porque ela segue todo o trajeto, né, ao longo da progressão da dissecção, ao longo da aorta. Então é bem comum irradiar para o dorso, irradiar para a região epigástrica, às vezes região lombar, às vezes região abdominal, então ela realmente tem uma apresentação bem polimórfica. Às vezes os pacientes têm dispneia por conta da insuficiência aórtica, ou às vezes certo grau de derrame pericárdico, ou um pré-tamponamento cardíaco. Os pacientes, quando relatam síncope no contexto da dissecção, é geralmente por comprometimento da perfusão cerebral, então frequentemente tem comprometimento das carótidas também. E no exame físico? No exame físico a gente tem que lembrar em relação, né, como a gente tem oclusão dos ósseos vasculares, e todo paciente que chega com suspeita de dissecção, é obrigatório medir os 4 pulsos, né, pelo menos palpar os 4 pulsos, e fazer a medida da pressão, idealmente nos 4 membros, mas pelo menos direito e esquerdo. Então, é comum a gente encontrar assimetria de pulso, mas é mais comum ainda a gente encontrar assimetria de pressão, e aqui a gente considera assimetria de pressão quando tem uma variação da pressão arterial sistólica maior do que 20 milímetros de mercúrio. O sopro diastólico, às vezes, é difícil de ouvir, porque essas insuficiências aórticas agudas, às vezes, não sopram tanto, porque o coração é pequeno, então, às vezes, é difícil de ouvir, mas classicamente é um sopro diastólico aspirativo na borda external à direita, né, na região do foco aórtico e aórtico acessório. Existem algumas situações em que a gente encontra sinais de derrame pericárdico, às vezes com, às vezes sem tamponamento, então abafamento de bulhas, estase jugular, pulso paradoxal, a tríade de Beck, que é hipotensão, estase jugular e abafamento de bulhas. Então, situações que às vezes a gente encontra na avaliação do paciente com risco de dissecção, com suspeita de dissecção. E o choque cardiogênico pode ser tanto pela insuficiência aórtica aguda, que é um coração que não está acostumado com aquele jato regurgitante, com comprometimento às vezes até da perfusão coronariana, e às vezes um certo grau de tamponamento cardíaco. E vale lembrar, né, que conforme o comprometimento da dissecção, a gente tem uma apresentação diferente, por isso que é uma doença extremamente polimórfica. Então, se porventura ela oclui ou suboclui a saída da coronária direita, a apresentação eletrocardiográfica é um infarto, com supradesnível do segmento ST inferior, D2, D3 e AFF. Se porventura você tem uma oclusão aqui do tronco bracocefálico, você tem uma apresentação de um AVC hemisférico gigantesco e uma oclusão arterial periférica. Porventura do tronco celíaco e da mesentérica, então isquemia mesentérica, das ilíacas, oclusão arterial periférica dos membros inferiores, das renais, insuficiência renal aguda. Então, a depender da progressão da dissecção, a depender da ocorrência, né, da anatomia da dissecção, a gente tem uma apresentação perfusional orgânica completamente diferente em pacientes diferentes. E a gente vai ver mais para frente que é a classificação anatômica que dita mais ou menos o tratamento cirúrgico. E existem 2 classificações, a classificação de Stanford e a classificação de DeBake. A gente usa muito mais a classificação de Stanford porque ela é mais prática. Stanford, na verdade, ela pode ser dividida por aqui é mais fácil, em Stanford tipo A e Stanford tipo B, DeBake 1, 2 e 3.
Stanford tipo A é toda dissecção que compromete a aorta ascendente. Independente da extensão, independente da onde termina, ela tem que ter um acometimento da aorta ascendente. E a dissecção do tipo B é aquela que, independente também da extensão, ela poupa a aorta ascendente. Então, pode começar aqui, terminar aqui é tipo B. Pode começar aqui e até a artéria pediosa é tipo B. Poupou a aorta ascendente é tipo B, tá? DBI que, na verdade, tipo 1 é quando pega toda a aorta, tipo 2 só a aorta ascendente, tipo 3 só a aorta descendente, mas de uma forma geral, né? A gente seguia pela classificação de Stanford para guiar o tratamento cirúrgico, mas a gente vai discutir um pouco mais à frente. E assim, feito a suspeita pelo exame físico, como a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai ver mais para frente que o diagnóstico de certeza é só por alguns exames de imagem, mas é lógico, a gente é um doente com dor torácica, então obrigatoriamente a gente acaba fazendo eletrocardiograma e raio-x, né, radiografia de tórax. Radiografia de tórax cada vez menos, nos lugares em que a gente tem um ultrassom point of care ou tem outras disponibilidades, mas ainda na maioria dos centros é o exame que a gente dispõe. E classicamente o raio-x de tórax mostra um alargamento de mediastino, mas a especificidade é muito baixa, né, tem várias outras coisas que podem dar alargamento de mediastino. E em relação ao eletrocardiograma, são achados também pouco específicos, que pode ser sinais de sobrecarga ventricular esquerda, num paciente que já é cronicamente hipertenso, ou algum sinal de isquemia, sinais de tamponamento. Aqui é só para ilustrar, eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade nessa fase da formação de ver eletro, mas depois a gente pode até, sei lá, fazer um quiz aí de eletro em qualquer aula, só para relembrar alguns detalhes. Esse é um eletro que a gente vê até o infrazinho aqui na parede anterior, mas ele é típico, tá vendo que é um infra meio que descendente, com a inversão de T? Esse é um infra típico do que a gente chama de strain, que é um sinal de sobrecarga ventricular esquerda. Esse eletro é bem interessante, olha como os complexos são bem pequenininhos, que é o que a gente chama de baixa voltagem. Tem critérios de baixa voltagem tanto nas derivações precordiais quanto periféricas, e é um eletro típico de quem tem derrame pericárdico importante, porque você tem ali uma interface de líquido que impede a progressão da onda elétrica, e por isso que o complexo ele é bem pequenininho. E esse também é bem interessante, tá vendo que isso a gente chama de alternância elétrica, tá vendo que tem um complexo grande, olha lá em D2 aqui embaixo, ó, um complexo pequenininho, um complexo grande, todos precedidos por onda T, então não é inversão de eixo, não é extrasístole nem nada, e isso daqui é um eletro típico de tamponamento cardíaco, que o coração, ele tá lá envolto e comprimido por aquela interface de líquido, então ele não consegue expandir, às vezes ele expande, às vezes não expande, então ele faz essas variações, o coração fica meio que sambando dentro do pericárdio. E às vezes esse é um achado que a gente vê até no monitor, então às vezes monitora um doente com uma cara meio ruim, né, aquele jeitão que tá tendo hipotensão, pálido, e de repente tem uma dor que progride para as costas, você monitorizou e viu, e essa apresentação, chance grande do paciente estar tamponado. E aqui é só para ilustrar mesmo, né, um alargamento de mediastino com uma baita, uma aorta gigantesca, mas às vezes a gente não tem uma aorta tão grande assim, e ele é realmente um indício pouco específico. Mas uma das coisas que eu quero frisar para vocês, que é a novidade dos últimos anos, é o uso do dímero D na avaliação, na probabilidade pré-teste, do mesmo esquema do tromboembolismo pulmonar, na avaliação dos pacientes com suspeita de dissecção de aorta. Por quê? Lembra quando eu falei que aquela falsa luz, ela pode ter um fluxo contínuo, mas às vezes ela pode ter regiões em que se forma um trombo, uma trombose de todo aquele fluxo, né? E a gente sabe que o dímero D, ele é um resultado da degradação da trombina, ele é um substrato que é um resultado da degradação da trombina. Então, situações em que você tem uma alta carga trombótica, você tem elevação do dímero D, é mais ou menos a ideia do TEP. E a gente sabe que o dímero D aumenta muito, tem uma baita de uma sensibilidade,
nos pacientes com dissecção de aorta. E tem uma elevação, ó, nos primeiros testes que fizeram da avaliação do dímero D como biomarcador para dissecção de aorta, ele tem uma apresentação extremamente precoce, ele sobe ainda bem mais rápido do que infarto, até tromboembolismo pulmonar. Então, é um mecanismo que a gente acaba usando. Então, ele tem a mesma história do valor preditivo negativo do que para TEP. Então, quando negativo, fala muito a favor de que não é dissecção. E quando positivo, também não descarta, né? Não afirma e nem descarta. Então, a partir daí, a Sociedade Europeia vem defendendo um algoritmo de diagnóstico para dissecção aguda de aorta, em que a gente leva em consideração critérios, um score de risco para uma probabilidade pré-teste, em que a gente leva em consideração 3 achados. Achados relacionados aos antecedentes, achados relacionados à descrição da dor torácica, olha que importante, a anamnese, e achados em relação à apresentação dos sinais do exame físico, tá? Mais uma vez, o exame clínico completo, ou mesmo que direcionado, acaba tendo uma grande importância na avaliação desses pacientes. Então, o que significa isso, né? Bastou ter uma dessas condições, o paciente recebe 1 ponto para essa caixinha, 1 ponto para essa caixinha, ou 1 ponto para essa caixinha. Então, se tem doença de Marfan, se tem doença de história, né, de doença aórtica na família, se tem doença de válvula aórtica conhecida, ou se tem aneurisma de aorta conhecida, ou qualquer outra manipulação da aorta, ganha 1 ponto. Se a dor é torácica, dorsal ou abdominal, mas pelo menos um dos critérios, início abrupto, intensidade severa ou rasgando, lancinante, que são aquelas características mais teatrais, ganha 1 ponto. E se tem evidência de déficit de perfusão, ou déficit de pulso, ou diferença de pressão, ou qualquer déficit neurológico novo, ou sopro aórtico novo, ou um sopro já conhecido com dor, hipotensão ou choque, também ganha 1 ponto, tá? 0 ou 1 ponto é considerado baixo risco, isso é importante. 2 ou mais é considerado alto risco. E a partir dessa probabilidade pré-teste, a gente inclui o risco daquele paciente de ter uma dissecção pelos fatores de risco, né? Com o dímero D, que tem um alto valor preditivo negativo. Então, se o paciente ele é baixo risco, e tem a testagem do dímero D negativa, maior que 500, você pode praticamente descartar que aquele paciente tem uma dissecção aguda de aorta, tem um alto valor preditivo negativo, tá? Ainda não é 100%, mas é extremamente alto. E se o paciente é baixo risco e testa positivo, obrigatoriamente a gente faz uma avaliação por imagem, com exame complementar mais direcionado e mais afirmativo. E se o paciente é alto risco, tem 2 ou mais critérios, ele também vai direto para o exame complementar. Só que aqui, ó, na verdade, é de toda a avaliação, que teve vários estudos, né, para validar, digamos, essa teoria. Nesses estudos, na validação dessas populações, às vezes perdia, sei lá, 1 ou 2 pacientes com dissecção usando esse algoritmo. E aí o algoritmo foi melhorado, e olha que legal. Eu sei que não são todos os centros que disponibilizam do ultrassom na sala de emergência, ou mesmo o pessoal capacitado, mas eu sei que a geração de vocês é uma geração que cada vez mais vai usar o ultrassom, e eu não tenho preconceito, eu acho que é super válido, como um adjunto na avaliação do exame físico, tá? Então já é uma extensão do exame físico. E a gente vê isso na formação de vocês, nas emergências. O ultrassom é uma ferramenta excelente. Na grande maioria dos hospitais, a gente sabe que isso é verdade. Existem alguns hospitais de periferia que ainda não têm essa disponibilidade, mas é algo para se pensar, que eu acho que o futuro é esse, tá? Então, o que a gente leva em consideração? É a mesma sequência. Usa lá o score de risco ADD, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui em cima, tá? Que é a probabilidade pré-teste, que eles chamam de ADD score, risk score. E todo paciente realiza um ultrassom point of care, um eco point of care. E esse eco, ele pode demonstrar sinais indiretos e sinais diretos de dissecção. Sinais indiretos
sei lá, dilatação da aorta, ou ectasia aórtica, insuficiência aórtica, são sinais indiretos, ou algum grau de derrame pericárdico. E os sinais diretos é quando você vê a lâmina de dissecção, quando você vê um hematoma na parede da aorta, ou você vê uma úlcera, que às vezes a gente consegue ver pelo ultrassom, tá? Então, todo paciente acaba fazendo ultrassom. Se ele é baixo risco, ele não tem nenhum achado, quer seja indireto ou direto, e testa um dímero D negativo, aqui é um valor preditivo negativo de 100%, a acurácia é excelente. Então, dá para liberar com muita segurança, sem fazer nenhum outro exame adicional mais caro, que tenha mais radiação, ou que tenha uso de contraste, tá? Se o paciente ele é baixo risco e tem sinais indiretos, a gente também vai testar para o dímero D. Se vier negativo, mesma coisa. Casa. Se vier positivo, é lógico que a gente vai testar por via das dúvidas com esses exames mais complementares. E se o paciente tem alto risco, veja, alto risco não tem escapatória. 2 ou mais critérios daqueles achados, não tem escapatória. Obrigatoriamente a gente faz exame complementar. Ou então, quando tem sinal indireto, aí não tem nem o que dizer, né? Obrigatoriamente faz o exame de imagem, tá? Mas é algo meio novo que saiu no ano passado e que é super aplicável. E na prática clínica eu acho excelente. E quando a gente fala em exame complementar, são 2 exames principais, que é a angiotomografia principal, a angiotomografia de aorta torácica e abdominal, mas caso o paciente esteja muito grave e você não consiga transferi-lo para um centro de radiologia, que é raro isso acontecer, mas às vezes acontece, aí a gente pode fazer um exame mais à beira-leito, mais confirmatório, que é o eco transesofágico, tá? E aí a gente vê direitinho aqui, ó, o flap de dissecção, a lâmina de dissecção, a gente vê, né, direitinho aqui o caminho do flap da dissecção, a falsa luz, a luz verdadeira, a insuficiência aórtica, mas é claro que a angiotomo de aorta, ela traz mais informações até para o cirurgião, porque ela vê qual é a artéria comprometida, se aquele órgão está sendo perfundido pela falsa luz ou pela luz verdadeira, se existe algum grau de isquemia, algum sinal na tomografia de isquemia renal, por exemplo, ou isquemia mesentérica. Então, realmente é o exame de escolha. E aqui a gente vê direitinho, né, o flapping de dissecção, nitidamente uma aorta super doente, dilatada, vê até o flap de dissecção aqui na descendente. Olha, aqui a gente tem a luz verdadeira com fluxo e a falsa luz toda trombosada, ó, tem um pouquinho de contraste, e aí ela volta a ter contraste de novo aqui na aorta descendente, então ela traz muita informação, né? E aí, tendo o diagnóstico da dissecção, a gente tem que pensar no tratamento. Qual que é o tratamento? Lembrem que é um paciente que, na maioria das vezes, ele está hipertenso, e é uma emergência hipertensiva. Então, primeiro de tudo, a gente tem que, pelo menos, garantir uma analgesia mínima, né? Não muda prognóstico, mas melhora a situação do paciente. A gente opta aqui por uma analgesia potente, então um opioide, uma morfina, 2 a 4 miligramas a cada 3, 5 minutos, mas isso é bem variável, dependendo de cada paciente. E é obrigatório o controle da pressão e da frequência, mas vejam, tanto a pressão quanto a frequência cardíaca, eles têm uma relação direta com a progressão da dissecção, tá? Só que a progressão da dissecção, ela tem uma relação mais linear em relação ao aumento da pressão arterial. E a progressão da dissecção é quase que exponencial quando a gente fala no aumento da frequência cardíaca. Então, quando a gente vai controlar a pressão arterial, idealmente a gente tem que controlar a frequência e a pressão. Porque no momento em que você opta por usar um vasodilatador direto, endovenoso, que vai reduzir, despencar a pressão arterial, a tendência é o quê? A gente ter uma taquicardia reflexa. E isso pode ainda piorar a situação do paciente. Então, a ideia é fazer as duas coisas: controlar a pressão arterial e controlar a frequência cardíaca. E lembrem, essa é uma emergência hipertensiva que não tem mimimi. Então, a gente não vai reduzir gradualmente a pressão com 25% da pressão arterial média, não, que a grande maioria das emergências a gente tem que ir devagar, né?
e tem uma fisiopatologia para isso. Aqui não, aqui tem que ser na raça. Tem que reduzir a pressão, idealmente em até 1 hora. Em 1 hora, a pressão e a frequência tem que estar em 2 alvos. A frequência cardíaca em torno de 60 a 80 e a pressão arterial em torno de 120 de sistólica, tá? E o controle da frequência cardíaca, que acaba sendo a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade a gente faz as 2 coisas juntos, mas a gente prioriza muito inicialmente o controle da frequência, é com 2 medicações. Na maioria das vezes a gente usa beta-bloqueador endovenoso, mas eventualmente a gente pode até dispor dos bloqueadores do canal de cálcio, naqueles pacientes, sei lá, que tem alergia ou eventualmente broncoespasmo, sei lá. Então a gente acaba priorizando com o uso do metoprolol e do esmolol. O metoprolol é uma ampolinha, na verdade, que a gente faz, infunde a ampolinha sem diluir, em torno de 3 a 5 minutos, tem que ser uma infusão bem lenta. A gente pode repetir a cada 5 minutos, mais ou menos, numa dose máxima de 15 miligramas, ao longo, né, dessa realização naquele momento, mas a gente pode até realizar ao longo das 24 horas, mais ou menos 45 miligramas. E aí a ideia é fazer o controle da frequência cardíaca. E hoje em dia a gente dispõe do esmolol, que é um beta-bloqueador endovenoso, que daí a gente faz em bomba de infusão contínua, e é muito melhor, porque a gente consegue titular de uma forma muito mais adequada o controle da frequência cardíaca, tá? Vale lembrar que essa frequência-alvo é ideal para a maioria dos pacientes, salvo algumas exceções, que são aqueles pacientes que têm derrame pericárdico importante, com risco de tamponamento, e aí também controlar muito a frequência cardíaca é ruim, porque você pode piorar o choque, ou os pacientes com insuficiência aórtica, porque como você diminui a frequência cardíaca, você aumenta o tempo de diástole, e por conta disso, você aumenta o jato regurgitante de volta por ventrículo. E é exatamente isso que piora o choque cardiogênico, ou eventualmente a congestão pulmonar. Então, a ideia é, nos pacientes com insuficiência aórtica importante ou derrame pericárdico importante, a gente não precisa controlar com tanta agressividade a frequência cardíaca. Se ela ficar em torno de 80 a 100, já está excelente, tá? E o controle da pressão, a gente faz com um vasodilatador, que é endovenoso, em bomba de infusão contínua também, que é o nitroprussiato. Eventualmente você pode até usar o nitroglicerina, mas o ideal é que seja o nitroprussiato, porque ele é bem potente, e o alvo é em torno de 120 milímetros de mercúrio. E é obrigatório a gente pedir uma avaliação da cirurgia cardíaca, porque é eles que vão decidir se o paciente é cirúrgico de urgência, de emergência, se vai programar, se vai manter clínico inicialmente, mas a ideia é sempre pedir uma avaliação da cirurgia cardíaca ou da cirurgia vascular, dependendo de cada serviço. E lembra quando eu falei que o tratamento cirúrgico era guiado pela classificação de Stanford? Então é mais ou menos assim. Todo paciente que tem comprometimento da aorta ascendente, por ser, né, o ramo ali principal, com a saída dos grandes vasos da base, é quase que obrigatoriamente cirúrgico, tá? A não ser em pacientes com prognóstico muito reservado, mas a ideia é Stanford tipo A, com comprometimento da aorta ascendente, cirurgia aberta, e a cirurgia realmente é bem complicada e bem complexa, mas a ideia é que se opere. E os pacientes com Stanford tipo B, ou seja, sem o comprometimento da aorta ascendente, a ideia é manter tratamento clínico otimizado, pressão arterial ajustada no alvo, frequência cardíaca ajustada no alvo, salvo situações em que haja sinais de complicação, que são esses daqui, sinais de rotura aórtica, sinais de isquemia persistente, ou dor e hipertensão refratária, apesar da terapia medicamentosa otimizada, uma expansão, uma falsa luz muito extensa, e um sítio de entrada da dissecção também bem maiorzinha, assim, né, bem larga. Então, aí também são indícios de que talvez são pacientes que responderiam melhor ao tratamento cirúrgico, e aqui na dissecção tipo B, o tratamento cirúrgico é endovascular, não é cirurgia aberta, tá? Só para lembrar vocês da classificação. E a cirurgia, na verdade, a gente interpõe um tubo de Dacron na região doente, né, aqui ó, todo o hematoma da dissecção, e aqui o tubinho de Dacron, reimplanta as coronárias, então não é na maioria das vezes com comprometimento da válvula aórtica, usa um tubo valvado,
valvulado, às vezes metálica, uma prótese aórtica metálica, às vezes biológica, depende de cada situação, tá? E quando existe quando a dissecção poupa a aorta ascendente, a gente dispõe então do tratamento endovascular, tá vendo? Toda a aorta fica com essa endoprótese na tentativa de conter a expansão da dissecção. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. É um tema que eu respeito demais e eu acho que vale sempre a pena a gente lembrar. E aqui eu, na verdade, eu só coloquei alguns detalhes para resumir de uma forma geral, né, e fico disponível depois para perguntas. Sempre lembrar da dissecção, apesar da raridade. O diagnóstico precoce muda a mortalidade, então por isso que é uma situação que nem TEP, né, a gente tem que pensar no diagnóstico para ir atrás de todo o mecanismo de avaliação. Lembrar que os pacientes com doença do colágeno, coartação de aorta bicúspide, doenças inflamatórias da aorta ou doenças infecciosas, quando tem dor torácica, é super importante descartar a dissecção. Lembrem que a apresentação é polimórfica, existem uma possibilidade de variedades de apresentação perfusional, com comprometimento perfusional, quer seja periférico, quer seja em órgãos-alvo, diferente em pacientes. Então, é super importante que se pense no diagnóstico. Naqueles pacientes com derrame pericárdico, derrame pleural ou insuficiência aórtica, tem que lembrar que são sinais de alerta, que são pacientes que podem evoluir com choque cardiogênico ou qualquer outra intercorrência, até em brevidade. Então, vale a pena uma intervenção rápida e a avaliação com exame diagnóstico preciso e definição com a cirurgia cardíaca quanto antes. Na dúvida, né, na avaliação inicial, sempre considerar a probabilidade pré-teste por aquele score de risco que eu mostrei para vocês, o baixo risco com dímero D negativo e, se possível, um ultrassom point of care sem nenhum sinal indireto ou direto, tem um alto valor preditivo negativo, então você pode liberar o paciente com tranquilidade, levando em consideração que aquele paciente não é dissecção. Se tiver alto risco, sempre descartar com exames de imagem, exames complementares. E o diagnóstico a gente faz com angiotomo de aorta, torácica e abdominal e um eco transesofágico. Na maioria das vezes, é angiotomo de aorta, torácica e abdominal, tá? Lembrar que é uma emergência hipertensiva, que a gente tem que controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, idealmente em conjunto, priorizando sempre o controle da frequência cardíaca, porque tem uma relação maior com a progressão da dissecção, lembrando das exceções, que é aqueles pacientes com derrame pericárdico importante e insuficiência aórtica. Sempre pedir avaliação da cirurgia cardíaco-vascular, na definição aí da conduta cirúrgica, e reavaliar o tempo todo, atentar para as mudanças de hemodinâmica, dor refratária, sinais de isquemia, porque também são critérios de mau prognóstico e complicações mais graves, tá bom? Não sei se eu fui muito rápida, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas eu fico aí disponível para qualquer dúvida, tá bom? Obrigado, Tati, foi muito bom. Na verdade era para ser uma ideia, para ser bem prático, né? Peraí, deixa eu me perco nessa hora. Aí como é que eu faço para interromper compartilhamento? Achei, pronto. Alguém tem alguma dúvida? Não? Querem escrever aqui no chat? Querem abrir o áudio também? Podem ficar à vontade. Tati, Tati, você falou um pouquinho que se pegasse, por exemplo, coronária... Ixi, não ouvi. O Arthur e o Alexandre estavam fazendo uma pergunta ao mesmo tempo. Ah, entendi. Estou perdida. Você quer ir antes, Arthur? Pode falar. Beleza, valeu. Tati, você falou da cirurgia
endovascular do tipo B, eu não entendi direito. Coloca uma Não, é proteção por do lado dentro. de fora, É por do lado de dentro. dentro. Na verdade, é por uma punção. Às vezes eles fazem por uma punção femoral, às vezes eles fazem até por uma mini toracotomia com punção supraórtica. E aí eles colocam um dispositivo como se fosse um cateterismo e abre toda aquela endoprótese endovascular. É por dentro mesmo, não é por fora, não. Certo, valeu. Imagina. Quer perguntar, Lê, você? Pronto, acho que agora foi. É Ah, que minha bom. internet estava meio ruim, eu vim pro celular agora. Ah, fechado. Não, é que você tinha falado, por exemplo, se pegar ósseo de coronária, pode vir com... Putz, é uma tragédia, é um infarto com supra. vir um infarto com supra. Tipo, nesse caso, não sei se é uma coisa que você pensaria. Ia subir pro CAT, não sei se ia É. anticoagular. Vou te falar que todo paciente que chega com supra, é obrigatório a gente examinar completo. Então, pelo menos medir a pressão nos 2 braços e palpar os 4 pulsos. Então, se porventura na história a dor é muito sugestiva de dissecção, ou porque irradia para o dorso, ou porque a dor é absurda, o paciente não para de gritar, não tem posição na maca, e nessa avaliação do exame físico você faz crer que existe um risco de ser dissecção, você pode pedir para ele ir para hemodinâmica e aí define, né? Faz a cateterização das coronárias e pode fazer uma ortografia. Às vezes a gente consegue definir por aí. E aí faz a ortografia, define que não tem nada na horta, e aí faz a cateterização das coronárias e eventualmente trata a artéria subocluída ou ocluída. Pode acontecer. Agora, quando você não tem o laboratório de hemodinâmica disponível, e você mesmo assim, você tem dúvida, o ideal é que não se trombolize, porque trombolizar um paciente com suspeita de dissecção ou com dissecção é catastrófico. Já recebemos aqui e às vezes a coisa vai dar certo. Vou ser sincera para vocês. Mas se porventura ele tem qualquer critério ou uma rotura para o pericárdio, com um certo grau de derrame pericárdio, você destampona e aí o paciente morre, não tem o que fazer, entendeu? Então, na dúvida, o ideal é que seja transferido para um serviço com o laboratório de hemodinâmica, para se ter essa ideia. Ou então, se você está muito convencido que realmente é uma dúvida e o supra é inferior, que geralmente quando você tem comprometimento da coronária na dissecção, é da coronária direita. Então, se você tem dúvida e o supra é inferior, ok, você pode perder um tempo para fazer angiotomo de aorta. Não tem problema, vai que você perca aí uns 30, 40 minutos, define se é aorta ou não, e se não for aorta, tromboliza. Eu acho que é muito mais seguro, tá? E se tiver disponível um Echo Point of Care e a pessoa tiver um pouco mais de experiência em conseguir ver esses detalhes, mesmo os sinais indiretos, também traz muita informação. Mais uma coisa para você acrescentar aí na avaliação. Mas o grande problema é esse é o supra-inferior, que às vezes o pessoal não se atenta no exame físico adequado, e aí no desespero, porque tem que trombolizar, tromboliza e tragédia, entendeu? Não, entendi. Isso é uma coisa, sempre falam bastante de assimetria de pulso, de pressão. Se você medir só em membro superior, só vai ter essa simetria se tiver pegado o arco, né? Se for de bem, não vai pegar nada. Isso. É que assim, às vezes na correria, o ideal é que faça dos 4, mas eu sei que na correria, pelo menos nos superiores, a gente precisa garantir, entendeu? Porque o ideal é você suspeitar da dissecção e o que realmente muda a intervenção é a dissecção tipo A. A dissecção tipo B não tem uma mortalidade como é a dissecção tipo A. Então, pelo menos os membros superiores você precisa garantir. Mas, por exemplo, numa prova, no OSCE, na prova de residência, se está no caminho a questão e a dúvida, precisa medir a pressão nos 4 membros e palpar os 4 pulsos. Isso é verdade. Tá certo, obrigado. Imagina. Mais dúvidas?
Depois vocês podem sugerir alguns temas também, não sei, para a próxima. Eu vou jogar lá no grupo, ver se o pessoal tem alguma ideia do que eles... Se vocês têm alguma dúvida, sei lá, né? Uhum. Não, pode deixar, a gente sugere algumas coisas.